maiores mistérios de Jujutsu Kaisen é o passado, a descendência do Yuji. Quem eram os seus pais? Por que ele nasceu com tanta força? Qual a origem do Yuji? Eu estava construindo um vídeo, teoria, para tentar responder justamente essa pergunta, porém, eu não tinha lançado ainda. Já tem um thumb, já tem desenho, coloriram desenhos para eu usar nesse vídeo, já faz meses. Eu apenas falava em um grupinho aqui, um grupinho ali, e fora que eu enfrentava certos empecilhos, incluindo a teoria mais famosa do Reddit. Só que adivinha só, recentemente, na entrevista em que o Gege Akutami deu para uma TV local lá do Japão, ele desmente os maiores empecilhos, ele declara dois apontamentos que fortalecem, não vou dizer confirma, mas que fortalecem muito minha teoria, ou no mínimo a direção que eu queria trazer para responder qual a origem do Itadori Yuji. Então é aquele momento que você deixa o like aqui para me dar moral para a pesquisa, para informações que você vai aprender aqui. Se inscreve se você não é inscrito para não perder as novidades, já que trabalhamos muito Jujutsu Kaisen e trazemos segredos em primeira mão. Eu vou explicar passo a passo quais eram esses empecilhos, o que o autor falou e a corrente de raciocínio que você precisa conhecer para chegarmos na resposta de quem possa ser ou quem originou Itadori Yuji. Menino, meta esse like aí, porque vai me ajudar. Vai me ajudar e vai valer a pena, que você vai curtir muito esse vídeo. Partiu! Vídeo teoria. O maior empecilho que eu enfrentava para a minha teoria era a teoria, muito boa por sinal, que foi criada dizendo em que o Itadori tinha uma técnica inata, uma técnica lá dormente nele que se ativava sem o conhecimento dele. Essa técnica servia para alterar as memórias dos outros, mesmo que o Itadori não soubesse da existência dela. Ela criava memórias falsas. Quem teria sido vítima dessas técnicas seria o Todou e recentemente o Choso. Na verdade, é graças ao que aconteceu com o Choso que a galera interligou os acontecimentos do Todou e disseram, pô, isso é uma habilidade do Yuji. Deve ter a ver com seu pai, com sua mãe, com sua descendência. E essa teoria fica paralelo à ideia que eu tinha para responder aquilo. Era um paralelo porque as duas não se encontravam, não se misturavam. Essa era a teoria mais substancial até mesmo do que a que eu vou trazer aqui. Eu não seguia ela. Eu achava que o Todou e o Choso tinham maneiras diferentes, tinham aplicações diferentes de por que entraram na memória falsa. Até a narrativa era igual, o mangá mostrava a narrativa. O Todou foi invadido por memórias falsas. O Choso foi invadido por memórias falsas. Lembrou de uma memória que nunca aconteceu. Até a narrativa era igual, mas eu sentia que um era loucura da cabeça do Todou e o outro era alguma coisa. O Choso era alguma coisa. Pois é, o autor confirmou na entrevista de TV que essa teoria quebrada não é real. O Yuji não tem habilidade de mudar memórias falsas às pessoas, de mudar as memórias. Na verdade, ninguém está alterando as memórias do Choso. Isso é outro motivo. E o autor disse a mesma coisa que eu imaginava. Que o motivo do Todou ter aquelas memórias e o do Choso eram duas rotas diferentes. Ou seja, eu estava com o instinto aguçado. Tá, Tassiano, mas se você não era adepto dessa, o que você defendia? Por favor, escuta até o final, que não é coisa que você escutou por aí, porque vai dar uma curvinha lá no finalzinho. Para entendermos a minha teoria de qual seria a origem do Itadori Yuji, primeiro precisamos entender um certo elemento na obra, que são os fetos amaldiçoados. Os Jutai Kusozu, ou os ventre amaldiçoados, pinturas da morte. São 9 objetos amaldiçoados de grau especial criados com a mistura de sangue de um espírito amaldiçoado com uma humana. No início da era Meijin, uma garota com condição genética especial teve uma criança, deu à luz a uma criança nascida de sua mãe com um espírito amaldiçoado. Ou seja, essa criança era um híbrido de espírito amaldiçoado e humano. Rejeitada pela família, fugiu com a criança nos braços para um templo nas montanhas. Nesse templo haviam vários feiticeiros jujutsus, porém,
ela encontrou Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais maligno da história. Noritoshi Kamo as tornou prisioneiras de sua curiosidade. Fez experimentos com ela e ela teve 9 gravidezes e 9 abortos. Mas todos os registros relacionados a isso e à mulher foram apagados. Desses 9 fetos nasceram os Kusozu, carregando e se tornando objetos amaldiçoados, talvez pelo ressentimento da mãe. Pegaram a história, pegaram direitinho. Ela teve um filho com um espírito amaldiçoado, pá, nasceu, e carregou a criança ao ser expulsa, ao chegar numa montanha com xamãs onde encontrou Noritoshi Kamo, que aprisionou os dois para fazer experimentos. Há controvérsias na tradução, em que diz que ela carregou um corpo morto da criança, ou seja, a primeira gravidez que ela deu à luz já estaria morto. Mas tem muito espaço para alteração de dados, para terem... Os próprios documentos, os próprios acontecimentos foram apagados após os experimentos do Kamo. E não faria sentido ela carregar um bebê morto até a montanha. Então, será que realmente estava morto? Daqui pra frente eu vou partir do princípio que esse bebê estava vivo. Por 150 anos, os fetos amaldiçoados possuem a noção da existência um do outro. Vivem um para o outro. O Chosou sabe quem é irmão dele. Ele sabe localizar, sentir os outros fetos. O motivo disso é sua ligação sanguínea. Já sei, Tassiano, vai dizer que o Itadori é um desses fetos? Não, porque é dito que são 9 fetos. E no capítulo 106, quando mostra a mesa de jantar e o Chosou tem a memória falsa em que o Itadori está lá sentado, todos os 9 fetos estão na mesa. Tá os 3 lá transformados, o Chosou e os outros 2, e tá os 6 fetos em recipientes na mesa perto do Yuji. O Yuji é um 10º elemento na mesa, então ele não é um dos 9 fetos amaldiçoados. Já aproveitando, Noritoshi Kamo, que fez os experimentos, adicionou seu sangue a cada um dos fetos, em meio que ela ia tendo os abortos. Provavelmente é por isso que todos os 9 fetos carregam habilidades sanguíneas do clã Kamo, que tem a dominação do sangue. E é também através desse sangue de Noritoshi Kamo que o Chosou consegue identificar os outros fetos, quem é irmão dele ou não. Então, se o Chosou identificou o Yuji, ele tem que ter relação consanguínea com o Yuji. Então o Yuji tem sangue de Noritoshi Kamo, Tassiano? Então significa que Noritoshi é o pai do Yuji. Ou o Noritoshi teve com alguma novinha nessas últimas décadas e nasceu o Yuji. Não, minha teoria vai para outra direção. Muitos focaram muito no pai, para explicar a origem do Itadori e porque o Chosou se liga a ele. Mas eu vou por outra rota. Eu priorizo a mãe. Antes dos 9 abortos, ela originou um filho conseguiu nascer. Ah, então esse filho é o Itadori, tá explicado. Bom, se passou 150 anos, foi 150 anos atrás que ela teve esse filho. Então meio que não é o Itadori, o Itadori não tem 150 anos. Porém, aquele filho, seja textos dizendo que estava morto ou não, o primeiro que nasceu, possa ter sobrevivido, possa ter fugido de alguma maneira, possa ter vivido e gerado a descendência, se relacionou com alguém, que se relacionou com outro, gerado a descendência que chegou na casta dos pais do Itadori, que chegou a ver quem é o Itadori. Ou seja, a família do Itadori seria originado dessa criança meia humana e meia maldição de 150 anos atrás, a primeira que a mulher deu à luz. Ou quem sabe, como os registros foram apagados, esteja rolado uma 10ª criança. Como assim? Os registros falam de 9 gravidezes e 9 abortos. Mas e se houve um 10º que não foi um aborto? Se houve um 10º que realmente nasceu? Essa criança poderia ter originado a linha que chegaria no Itadori Yuji. Não sei muito bem a rota, mas o importante é que o Itadori tenha uma linhagem direta de sangue com essa mulher. Com a mulher que carregava genética especial e que originou um híbrido entre maldição e humano. Agora que tá o pulo do gato, o sangue dos fetos que o Chosou sentiu no Itadori não vinha do Noritoshi Kamo, não vinha de seu pai, e sim é uma relação consanguínea com a mãe. O próprio Chosou fala no mangá que tem 3 elementos para ele se conectar através da empatia, que é
os irmãos, a mãe e o pai que ele direciona o ódio. O Choso perguntou recentemente como era o pai do Itadori, mas estão deixando de lado a mãe. Ou seja, o sangue que o Itadori pode carregar é um sangue da linhagem daquela mulher, daquela mãe. E por o Choso e os outros fetos terem o sangue dela também, ele sente o Itadori como seu irmão. Se brincar, quem sabe a mulher que deu à luz realmente não viveu por 150 anos e se relacionou recentemente com alguém nessas 2 últimas décadas e teve o Itadori, porque ela tinha uma genética especial para gerar filhos especiais. Então quem sabe essa genética não permitiu uma longevidade mesmo. E ela conseguiu ainda engravidar 150 anos depois, ela ainda conseguiu ter mecanismos para originar o Itadori, para sei lá, vai que ela era jovem eternamente. No trecho diz que era uma garota, que era já dando um sentido jovial a mulher que teve o primeiro filho. Ela pode ter estendido a vida por 150 anos e quem sabe ela é realmente a mãe do Itadori. Embora já essa outra eu achar mais difícil, acredito que ela tenha dado descendência. Mas eu também aposto nela, que ela possa ser a mãe do Itadori. E sabe o que o autor também falou que fortalece o meu meio de pensar? Ele falou há muito tempo em uma entrevista francesa, que é muito consumidora de mangá, ele falou em uma entrevista francesa que já tinha a mãe do Yuji para colocar na obra, mas não tinha certeza se iria colocar o pai na história. Pera ainda, não iria colocar o pai? Então automaticamente mata que o pai dele não é Noritoshi Kamo, porque Noritoshi Kamo roubou a cena em Shibuya. Ele é um vilão da história. E se ele fosse o pai do Itadori, o autor não diria: acho que não vou colocar o pai do Itadori na história, não sei. Cara, então não é o Noritoshi Kamo, já morreu outra teoria aí. E ele disse que a mãe do Itadori já estava pronta para ser inserida na história. Em algum momento, significa que o background do Itadori, que o foco da história do Itadori se centra lá na mãe e não no pai. A prioridade é a mãe, que foi a primeira coisa que o autor pensou. E quem é uma mulher com um histórico misterioso e que tem relação tanto com o Choso quanto com o Noritoshi Kamo, batendo com outra coisa que ele disse na recente na recente entrevista na TV, que o passado do Itadori iria envolver Noritoshi Kamo, iria envolver Choso. Cara, tudo aponta para a mãe do Itadori como resposta, e uma mulher que tem ligação com os fetos e com o Noritoshi é a mulher com genética especial que gerou os fetos amaldiçoados. Cara, todas as setas, para mim, apontam para essa mulher. E a genética especial dela, passando adiante, pode explicar porque o Itadori nasceu com uma genética que dá tanta aptidão física a ele, porque aquilo ali não é energia amaldiçoada, aquilo ali é físico dele mesmo. Acho que muito do que o autor entrelou está fortificando, quem sabe confirmando o plot que eu imagino pro Itadori e Yuji. Nossa! Diga o que você achou dessa teoria, dá esse complemento, irei falar muitos vídeos de assuntos detalhados do universo de Jujutsu Kaisen e que vai lhe impressionar. Deixa seu like para me dar moral, se inscreve se ainda não é inscrito aqui e eu espero que essa seja a melhor teoria do YouTube sobre a origem do Itadori. Um forte abraço a todos vocês e valeu!